Bom dia! Fique com a gente, pois vamos navegar pelos mares da musicalização para deficientes visuais. Sugerimos que você pegue uma venda, pois além de navegar, nós vamos mergulhar neste oceano. Não saia daí, é logo após a vinheta. Você já se perguntou como vou ensinar música para um aluno que não consegue enxergar? O que devo fazer? Como vou fazer? Quais as ferramentas que devo usar? Se a resposta for sim, não se preocupe, porque nós vamos mostrar para você. Se a resposta for não, é bom começar a pensar nisso agora, porque a probabilidade disso acontecer é grande. Mas antes de respondermos essas perguntas, eu quero lançar o primeiro de alguns desafios que teremos durante esta aula. Vamos lá? Muito bem. Coloque a venda que nós solicitamos no início desse vídeo e eu vou passar o desafio para vocês. Para os nossos alunos que estão no internato, o desafio é trazer o calçado que vocês utilizaram no sábado. E para os que estão em casa, vocês terão 1 minuto e meio para ir à cozinha e trazerem um copo de vidro cheio de água. Preparados? Participe desse desafio porque vai fazer mais sentido se você participar. 1, 2, 3, valendo! Eu estou olhando aqui se ainda tem gente sem coisa, ainda tem. Gente sem filmadora. Sem a câmera. Depois tem um que eu não sei que nome que é ali, tem alguns, bastante sem. Professor. Conseguiram realizar o desafio? Se você conseguiu, parabéns! Se você não conseguiu, não tem problema porque esse não era o objetivo principal. O objetivo desse desafio era mostrar para nós que, a depender da situação, todos nós temos limitações. Portanto, o primeiro passo para nos envolvermos na educação de pessoas com deficiência é tirar de nós o preconceito. Este preconceito não é algo novo. Desde os tempos bíblicos, as pessoas acreditavam que quem continha essa deficiência estavam sendo punidas pelos seus pecados. Ou, se nascessem já com essa deficiência, elas estavam sendo punidas pelos pecados dos seus pais. Segundo Vygotsky, na Idade Média e também em boa parte da história moderna, a cegueira era considerada como uma grande desgraça.
Com o fortalecimento do Iluminismo e do Renascimento, ela começou a ganhar interpretações um pouco mais humanas. Todo mundo sabe que o preconceito não leva a lugar algum. Portanto, erradicarmos o preconceito em nós mesmos é o primeiro passo para abrir os nossos olhos, a fim de enxergarmos formas de trabalhar com quem é diferente. Além de erradicar o preconceito, qual será o segundo passo? Pode parecer óbvio, mas o segundo passo é estar devidamente preparado. Os parâmetros curriculares nacionais determinam que o professor para educação especial e inclusiva precisa estar devidamente preparado. Ou seja, além dos conhecimentos técnicos da matéria que ele vai ensinar, no nosso caso a música, o professor precisa ter conhecimento da deficiência, conhecimento pormenorizado do aluno, precisa ter um intercâmbio de informações com os profissionais das áreas relacionadas à deficiência do aluno, uma definição clara acerca das metas pedagógico-musicais e precisa ter estratégias diferenciadas para as aulas e também para as avaliações. Vamos dar uma olhada nesses conhecimentos? O termo deficiência visual é empregado para indivíduos com perda total ou parcial da visão, seja ela congênita ou adquirida. O da acuidade visual pode ser dividido em dois grupos: baixa visão ou cegueira. Neste grupo, as pessoas apresentam comprometimento visual mesmo após tratamento ou correção óptica. Cada pessoa com baixa visão enxerga de uma forma diferente e essa diferenciação é classificada em basicamente 4 grupos que são eles: perda de visão periférica, perda de visão central, perda difusa do campo visual e diminuição global da sensibilidade. Vamos analisar cada um desses grupos? Vamos fazer um teste? Estique seu braço, dando um sinal de legal, e foque seus olhos na sua unha, apenas na sua unha. Você pode perceber que mesmo você focando seus olhos na sua unha, você vai estar vendo tudo em volta. Isso se chama visão periférica. Uma pessoa que tem a perda de visão periférica, ela consegue ver apenas o que está em seu foco. Assim como neste desenho que você pode ver. Isso acontece quando a pessoa não tem essa deficiência. Lembre-se que tudo vai fazer mais sentido se você participar. Sendo assim, eu quero te convidar a fazer um outro teste. Tem alguma lâmpada aí no seu quarto? Ou uma lanterna? Ou até mesmo o LED do seu celular? Ligue e olhe fixamente para essa luz durante 10 segundos. Note que neste momento, onde você fixar o seu olhar, haverá um borrão acompanhando o foco da sua visão. O que nós acabamos de experimentar e o que está aqui ilustrado neste desenho é o que acontece com as pessoas com perda de visão central. A perda difusa do campo visual não tem como nós experimentarmos, mas é bem ilustrado nessa imagem. Como vocês podem perceber, o campo visual está com alguns borrões, várias manchas. As pessoas que enxergam dessa forma, elas contêm perda difusa do campo visual.
E por último, dentro do grupo de baixa visão, nós temos as pessoas com diminuição global da sensibilidade. Note, por esse desenho, que as pessoas com esse problema vão perdendo a capacidade de perceber os contrastes nos desenhos, nas figuras e nas paisagens ao seu redor. Agora que nós já entendemos um pouco sobre a baixa visão, vamos analisar agora a cegueira. No caso da cegueira, há uma perda total de visão ou uma pequena capacidade de enxergar, levando a pessoa a necessitar do braille para a leitura escrita. Os cegos, eles utilizam os sentidos remanescentes para a percepção, análise e compreensão do ambiente, ou seja, a audição, o tato, o paladar e o olfato. A cegueira ela é subdividida em 3 grupos. O primeiro é a cegueira parcial, onde os indivíduos eles só veem vultos e distinguem o claro do escuro. O segundo é próximo da cegueira total, onde os indivíduos só têm percepção da luminosidade, sendo capazes de identificar a direção da luz. E por último, é a cegueira total, onde tem a completa perda de visão. Além de conhecer o tipo de deficiência visual que o aluno tem, o professor precisa conhecer bastante o aluno também. Se sua família é estruturada ou desestruturada, se ele toma algum tipo de remédio, se sim, quais são, quais os horários desses remédios e os tipos de efeitos colaterais. O professor deve estudar o histórico do aluno, saber se ele já estudou música e se sim, o que ele sabe, porque esses detalhes são muito importantes na educação. Kdo? Vones? Jsem Vones? Zíradal. Kdo? Skotland. Edhe mos e përsërit më. Qetësi. Hør! Prap me Vones. Shkon ta. Hør!
maioria dos especialistas na área afirmam que o professor sozinho não consegue promover o desenvolvimento do aluno com deficiência. É muito importante a troca de informações com outros profissionais que atendam esse aluno, seja ele psicólogo, terapeuta ou médico especialista. Já de posse das informações anteriormente citadas, o professor será capaz de elaborar metas pedagógico-musicais realistas e também criar estratégias diferenciadas para as suas aulas e para as suas avaliações. Bom, até aqui nós vimos que para ensinar arte a um deficiente visual, o professor precisa ter, primeiro, o preconceito quebrado e, segundo, estar preparado. Qual será então o terceiro passo? O terceiro passo consiste em envolver os pais no processo. Elsie Mancini, pedagoga e psicóloga, apresenta conceitos interessantes sobre educação. Vamos ver? Se educação diz respeito às condições indispensáveis às transformações do ser humano e seu processo de desenvolvimento, que vai da dependência absoluta do organismo à autonomia física e psíquica. Educadores são todos aqueles que lidam com essas condições, incluindo familiares e profissionais. Como vimos, o envolvimento dos pais na educação é indispensável. Porém, quando se trata de educação com crianças com deficiência, o professor precisa se preocupar com dois aspectos a mais, que são as formas como as famílias se comportam frente a essa deficiência e as formas de defesa. O núcleo familiar exerce uma grande influência no desenvolvimento de uma criança, desde a sua gestação até a sua fase adulta ou quando ela constitui a sua própria família. É claro que depois tem uma interferênciazinha da sogra, do sogro, do cunhado, da cunhada, mas isso é muito pouco em relação aos primeiros anos de vida. E toda criança, quando ela é anunciada, cria-se uma expectativa em volta dela. Os pais, principalmente, começam a planejar, e aí como é que vai ser o quarto, o enxoval, os amigos, os familiares planejam chá de bebê, tudo para receber aquela criança tão sonhada, tão esperada. Mas como já dizia Shakespeare, a expectativa é a raiz de toda mágoa. Imagine que em meio a toda essa alegria, toda essa expectativa, os pais recebem a notícia de que aquela criança vai nascer deficiente. Ou depois que ela nasce, eles descobrem isso. A maioria das famílias não sabem, mas neste momento eles entram em um processo de luto. E esse luto é diretamente proporcional tanto à expectativa que criaram, como também à estrutura interna dessa família. Algumas famílias conseguem se reestruturar depois desse acontecimento e elas se tornam mais unidas. Entretanto, a maioria das famílias, elas se desfazem e aquela criança deficiente acaba ficando com a mãe. O professor não sabe muitas vezes como agir nessa hora, mas não é competência dele orientar os pais em como sair desse processo de luto. O ideal é que o professor indique um terapeuta familiar, um terapeuta ocupacional, pois aí eles vão ter um auxílio para enterrar filho perfeito e passar a aceitar aquele filho deficiente como ele realmente é. Só a partir daí é que os pais terão condições de fazer com que aquele filho se desenvolva plenamente e alcance a sua autonomia. As famílias que não se separam e que não conseguem sair desse processo de luto acabam desenvolvendo mecanismos de defesa que atrapalham o desenvolvimento da criança deficiente até que ele ganhe a sua autonomia. Os mecanismos de defesa que os pais usam com a frustração de ter um filho deficiente são a negação, porque não aceita alguma deficiência, ou quando eles projetam a esperança de que um especialista ele tem como obrigação
dar cura ao filho dele, ou eles projetam como se tivesse algum culpado ali por o filho nascer daquela maneira. Isso acaba tendo algumas brigas dentro dos lares e pode até acabar com um pouco o psicológico da criança. Temos também a superproteção, onde os pais eles protegem tanto, essa forma acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança, de ser uma pessoa que é mais responsável por si própria. Para lidar com essa situação, os professores eles têm que ter muita paciência para poder analisar a situação e também estar aconselhando os pais dos alunos para que eles possam se conscientizar e combater essa frustração. Vocês já brincaram de morto-vivo? Que tal a gente relembrar essa brincadeira? Só que hoje a gente vai fazer ela um pouco diferente. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês a nota grave. Ouviram? Essa é a nota grave. Agora, a nota aguda. Quando vocês ouvirem a nota grave, vocês vão se agachar. Quando ouvir a nota aguda, vocês vão levantar. Só que vai ser de um pouquinho diferente. Vocês vão fazer ela com os olhos vendados. Com essa brincadeira, ensinamos para as crianças as propriedades da altura. E o melhor é que com os olhos vendados, as crianças vão poder melhorar sua audição e não verão quem está errando e quem está acertando. Vem com o Rivaldo, bateu, largou, o goleiro bateu, Ronaldo, é gol! Se tem uma coisa que as crianças amam ouvir, é histórias. Você pode começar contando para elas que quando não existia televisão, as pessoas ouviam o jogo de futebol pelo rádio. E nesse momento você vai poder explicar para elas a questão de curto e longo. Ao vocês estarem ouvindo o jogo no rádio, você vai poder comemorar com elas, gritando gol, gol! Para explicar o conceito de intensidade, vamos brincar de quente ou frio. A brincadeira consiste em levar um aluno escolhido para fora da sala de aula e vão pegar um objeto e colocar na mão de um outro aluno, um objeto pequeno. Quando o aluno que está fora da sala de aula entrar, os outros alunos vão começar a cantar baixinho. E conforme ele vai se aproximando do objeto, vão cantando com mais força. Como se trata de ensinar o conceito de intensidade para um aluno com deficiência visual, é importante fazermos algumas adaptações e colocar os alunos sentados em fila. Pede para um outro aluno conduzi-lo o percurso de volta ao interior da sala e no passeio entre os alunos.
Vitor, Vitor, Isabel, Isabel, Isaías, Isaías, Emily, Emily, Samuel, Samuel, Vitor, Vitor, Isabel, Isabel, Isaías, Isaías, Emily, Emily, Samuel, Samuel, Vitor, Vitor, Isabel, Isabel, Isaías, Isaías, Emily, Emily, Samuel, Samuel, Vitor, Vitor, Isabel, Isabel, Isaías, Isaías, Emily, Emily, Samuel, Samuel. Para essa brincadeira, o único cuidado que você precisa ter é colocar os alunos bem próximos uns aos outros para que o deficiente visual sinta quando estiver chegando a vez dele dizer o seu nome. Ou você pode colocá-lo junto a você e quando estiver chegando a vez dele, você dá um toque. Quando nós analisamos essas 4 atividades que foram apresentadas, percebemos que a educação musical para pessoas com deficiência visual não é muito diferente quando comparada à de pessoas videntes, sendo necessárias apenas poucas adaptações. A maior adaptação necessária vai ser quando o deficiente visual precisar aprender a escrita musical e também aprender a tocar um instrumento. Para facilitar esse processo, a Universidade Wisconsin dos Estados Unidos vem desenvolvendo, através do Departamento de Engenharia Mecânica, uma partitura em 3D, onde facilitará o aprendizado do aluno e além de trazer mais informações muito melhores do que temos hoje em dia, onde o aluno terá mais facilidade para poder estar aprendendo e mais conforto também. Para facilitar o aprendizado do violão para deficientes visuais, a Samsung lançou um aplicativo, Áudio Acordes, onde ensina passo a passo de como tocar violão e dita também a cifra. Enquanto o músico está ali ouvindo a cifra, ele também vai estar executando a música. A maneira mais popular para ensinar a um deficiente visual a escrita musical é a musicografia em braille. O ensino e a aprendizagem da musicografia em braille são necessários para que o músico com deficiência visual possa ter autonomia tanto na escrita quanto na leitura de suas partituras, não dependendo então de um vidente para transmitir as informações. O contato de um vidente diante de um texto impresso em braille ou de um cego com um texto impresso em tinta traz no primeiro momento uma sensação de impotência diante de uma forma de registro de informação que não pode ser decodificada ou nem mesmo compreendida. O mesmo ocorre com as partituras. No Brasil, já existe um aplicativo muito importante para a musicografia em braille. O nome dele é MusiBraille. Esse aplicativo permite que professores possam transcrever uma partitura totalmente impressa em tinta para uma partitura totalmente impressa em braille. Mesmo que os professores não tenham conhecimento algum sobre a musicografia em braille, você consegue transcrever essas partituras para o melhor entendimento dos nossos alunos. Desta forma, a musicografia braille permite que o deficiente visual tenha pleno acesso às partituras e ao ensino de música, com uma notação musical tátil que permite ao músico cego superar as barreiras do ensino de música formal, que se limita apenas às partituras impressas em tinta. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia estima que o Brasil tem 27 mil crianças cegas, ou seja,
crianças que jamais poderão enxergar o nascer e o pôr do sol, jamais verão o brilho da lua e das estrelas, ou o matiz das rosas e dos jardins. Outras 83.000 crianças jamais poderão experimentar tudo que uma boa visão possibilita. Diante desta realidade, nós, futuros e atuais professores de música, podemos ser um anjo enviado por Deus para levar um pouco de alegria e dignidade para essas pessoas. Para tanto, é preciso arrancar o preconceito e estar preparado. Devemos lembrar, não podemos resolver todos os problemas, mas podemos demonstrar um pouco de empatia para com o deficiente e a sua família, bem como indicar outras pessoas e profissionais que possam ajudar a mitigar aquela dor. Além disso, devemos lembrar que, mesmo não tendo visão, essas pessoas têm outras habilidades que poderão nos surpreender. Veja o caso de Corey, um rapaz cego e autista com uma extrema dificuldade de se expressar verbalmente, mas veja um vídeo. É claro que essa realidade que acabamos de ver não será a de todos os alunos deficientes que teremos, mas todos são diamantes brutos em nossas mãos e o nosso preparo permitirá lapidá-los. Fiquem com Deus e até a próxima.